Gente, olá, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar. Vou esperar a Nutri, a Sabrina entrar também. Acho que vai ser bem legal. Estão conseguindo me ouvir? Sabrina entrou. Oi, boa Eu acho que eu tô tarde, boa muito noite. escuro. Ai, eu tenho meu suportezinho ali de luz. O meu não Não, tá mas tá bom, funcionando. mas tá bom. Tudo bem? Prazer, então, ao vivo agora. Oh, Raquel, que legal. Acho que vai ser bem show. Vai Guria, sim. ó, quanta gente entrando, que show! Deixa eu só ver Ah, uma coisa, como é que eu gravo isso aqui agora? Eu acho que é no final, né? Dá uma pergunta se você pode pois gravar. eu nunca fiz, vou te falar que eu nunca fiz. Eu acho que Então, tu tá sim. me estreando. Eu acho que é no final que pergunta se você quer gravar ou não, porque aqui não tem nenhuma possibilidade. Deixa eu ver aqui. Ai, eu tô me achando muito escura. Ah, é que eu tô super clara aqui. Eu acho que tá bom, assim. Eu acho que tá bem legal. É, porque Acho que sim. eu tenho suporte aquele com a bola, Sim, é esse que eu tô. Passe com a bola mas grande. eu tô me achando muito escura, mas vamos lá. Tá. Tá Mas me deixa. vendo, que bom. Ó, Sim, ó, no final você coloca a opção de salvar. O Felipe tá falando para mim. O Felipe é o pessoal do. Ele faz parte da agência do marketing que me ajuda ah, aí. então, Então tá ótimo. Então tá, são 19 horas, vamos começar, Sabrina. Muito obrigada. Primeiro eu queria te agradecer, assim, prontamente ter aceito. Nem me conhece, né? Só me conhece pelo Instagram não, e mas alguns. eu já te acompanho, eu vejo a tua performance, teu conhecimento, imagina. Querida. Bom, Agradeço eu o convite. que bom. Então, para quem não me conhece, quem está vendo a Sabrina, eu sou hepatologista aqui na cidade de Passo Fundo. Eu sou professora no curso de medicina da IMED. E Sabrina, te apresenta aí para nós, para a gente começar a conversar logo sobre nutrição na cirrose. Raquel, então, assim, te agradeço, né? Agora, oficialmente, pelo convite. Eu sou mestre, doutora e pós-doutora em hepatologia pela UFSPA. Então, vão lá quase 15 anos trabalhando com esse perfil de paciente, né? E quando tu quis comentar sobre o assunto, eu disse, nossa, eu vou falar sobre o que eu amo. Então, eu sou nutricionista, né? Formada há 20 anos já, e atualmente estou só com consultório e vou começar a dar aula no pós-graduação da Santa Casa. Né? Tá joia. Mas fui professora de curso de graduação, enfim, mas hoje eu estou diretamente com o paciente. Então, Uhum. te agradeço muito. Os anos de formado a gente não precisa falar, né, Sabrina? Pelo amor de Deus. Também, verdade. Nem diz que tem tantos assim, né? Eu me formei também em 98, eu tenho um pouquinho, 22 anos de formada. É, Tenho. Ai, uma a mais que eu, mas tudo tá bem. bom. Mas vamos lá, então. Na verdade, isso é um bate-papo sobre algumas dúvidas da nutrição do paciente com cirrose. Eu vou te perguntar algumas coisas que eu vejo no dia a dia, né? Só para quem está nos Combinado. acompanhando, que não seja assim de profissional da área da saúde, que seja paciente ou familiar de paciente que tem cirrose, eu gostaria só de esclarecer assim que cirrose é um estágio final de diversas doenças do fígado. Então, a cirrose é um fígado todo cicatrizado. Qualquer inflamação no fígado, quer seja de álcool, quer seja de gordura hepática que desencadeia inflamação no fígado, quer seja algum medicamento, hepatites virais, etc., causa essa inflamação. Essa inflamação pode cicatrizar esse fígado, que a gente chama de fibrose,
e um fígado com uma fibrose importante é a cirrose. Esse fígado pode funcionar muito bem e pode funcionar muito mal. E a gente vai tentar abordar esses estágios aqui. Não vou falar assim, a gente não pretende falar sobre dietas específicas de doenças específicas que causam cirrose, que aí depende muito de cada doença. Então vamos falar especificamente, o paciente tem cirrose, o que fazer com ele em termos de nutrição, muda cuidar da nutrição ou não. Pelo título a gente já vê que muda bastante, né? Então, Sabrina, eu quero começar a te perguntar o que muda na avaliação nutricional do paciente com cirrose? Como é que você avalia esse paciente quando a gente encaminha? Tá, na verdade, assim, esse paciente, né, por ser um paciente que tem as suas características muito peculiares, principalmente aquele paciente que já tem sintomas, né, complicações da cirrose, como edema, né, aquele inchaço dos membros inferiores, ou aquele barrigão de água, que é a ascite. Então, para o profissional nutricionista, fica muito complicado tu te basear em peso, por exemplo, né? Que é o que a gente está acostumado na prática clínica. Para nós, peso não significa nada para esses pacientes. Na verdade, para todos em geral, principalmente para o paciente com cirrose, com essas complicações. Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação, na verdade, o que nos importa é se esse paciente tem uma musculatura esquelética efetiva, e não só de volume, mas efetiva mesmo, funcionante. E aí a gente tem aí várias publicações, né, na literatura sobre o uso do dinamômetro, que é a força do aperto de mão não dominante, né? E a gente tem também um parâmetro que a gente tem avaliado, que é o ângulo de fase, que é um valor que a gente acompanha pela bioimpedância elétrica, né? Então, a gente precisa saber como está a musculatura desse paciente. É o músculo que nos diz qual é a direção que a gente vai. E se usa o dinamômetro na prática clínica? Tu usa direto o dinamômetro na avaliação? Usamos direto. Ou o dinamômetro, ou o MAP, que é o músculo adutor do polegar, né? Que a gente tem aqui esse triângulozinho aqui na mão não dominante. A gente mede com aquelas dobras, o mesmo aparelhinho das dobras cutâneas. A gente mede o MAP, que é o musculatura do polegar, que a gente usa bastante também, que é um indicador. Eu tinha uma colega minha, na época do meu mestrado e doutorado, a Catarina, ela era nutricionista. E ela estudou isso aí, que é a dinamômetro, né? A força aperto de mão. Eu me lembro muito dela nesse sentido. Mas na época, no ambulatório, era muito novo. Era muito novo, então a gente só tinha, assim, na pesquisa, né? Diferente de agora, que já evoluiu isso. Então, faz o quê? 15 anos atrás, né? Sim. Joia. E o dinamômetro, ele tem um custo acessível. É um aparelho que, com nem R$2.000, tu compra um dinamômetro, né? Então, e tu consegue calibrar na hora da avaliação. Tem os parâmetros de referência para a população saudável. Então, tu consegue, sim, utilizar esse aparelho. Ok, beleza. Outra coisa que eu ia te perguntar, né, nesse sentido de avaliação nutricional no paciente com cirrose é o que tu vê que muda no metabolismo desse paciente? Tu vê que a gente avalia, então, a quantidade de massa muscular. Então, tem que ver se esse paciente tem sarcopenia, que é essa queda, né, diminuição da musculatura ou não. Por que muda esse metabolismo? O que muda, na verdade? Eles aceleram quebra de massa muscular ou eles não fazem atividade física? O que tu acha que muda nesse sentido? Tá, na verdade, esse termo, então, sarcopenia, ele vai estar presente na cirrose, independentemente da etiologia dela, da causa dela, né? Então, como tu disse no início, a cirrose pode ser causa viral, pode ser por álcool, pode ser por gordura. Na verdade, claro, cada etiologia vai ter um viés, uma característica que a gente vai fazer de avaliação e por que desenvolveu essa sarcopenia. Mas todas as etiologias apresentam sarcopenia justamente em função dessa alteração metabólica que o fígado acaba sofrendo, né? No caso da gliconeogênese, a utilização, a degradação aumentada de proteína que esse paciente sofre, né? Principalmente os aminoácidos. É isso aí. Então, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, é dizer, o que a gente vê na prática, e até quando eu te convidei para falar, tu falasse, os hepatologistas nem se preocupam tanto com a nutrição.
paciente cirrótico, principalmente aquele paciente cirrótico avançado, é um paciente tão complexo para nós que a gente tem que cuidar vários fatores, tem que prevenção de infecções através de vacinas, antibióticos, e é a CIT que tem que tratar, e é o rastreamento de câncer de fígado, que tu acaba deixando de lado isso, né? Então, na hora de estudar a hepatologia, muitas vezes a gente não estuda a nutrição e acha que deixa para lá. Mas como é importante a gente saber disso e a gente vê isso na prática clínica, aqueles pacientes que a gente consegue acompanhar, que tem o acompanhamento nutricional adequado, é o que a literatura mostra, o prognóstico deles é muito melhor. Então, quanto mais sarcopênico o paciente, pior o prognóstico, independente da função hepática, com aqueles parâmetros que a gente acompanha normalmente. Não sei quem está acompanhando a gente aqui na live, se conhece aqueles CHAI de MELD, que são marcadores de função hepática. Mesmo que eles tenham marcadores de função hepática bom, se tem diminuição de massa muscular, a mortalidade aumenta, né? Então, é muito importante. Exatamente. E já está documentado, né, que o fator nutricional, né, a sarcopenia como um fator nutricional, ele é um marcador independente de mortalidade. Então, a gente viu a relação da sarcopenia com piora clínica, tanto piora de encefalopatia, mais casos, né, de encefalopatia, ascite refratária, a resposta ao tratamento. Então, sim, é preciso cuidar muito isso, né? Na questão de melhora do paciente, até para um transplante, enfim. É essencial. Imagina, um paciente, quanto menos massa muscular, pior é o resultado pós-transplante também, né? Mais complicações pós-operatórias. Independente disso, assim, eu sempre comento com meus pacientes uma coisa grosseiramente falando, mais no lado da encefalopatia, quanto menos músculo, menos ele tem músculo para ajudar o fígado dele a eliminar essa amônia, que acaba sendo um dos principais componentes causadores de encefalopatia no paciente com cirrose. E como é que é a abordagem? Então, eu chego para ti, se eu tenho um paciente que te procura porque teve o diagnóstico atual de cirrose, o hepatologista ou alguém te encaminhou, ou ele procura por conta própria. Qual que é a abordagem desse paciente em termos nutricionais? Tem alguma restrição alimentar ou não? Não, assim, o paciente que vem com cirrose, ao contrário do que se pensa, até 2007, por aí, se tirava a proteína da dieta desse paciente, né? Ou se deixava a tal proteína de baixo valor biológico, tantos por cento de PAVB, né? Hoje em dia já está sacramentado, então tem guidelines bem importantes, né? Em que a dieta do paciente cirrótico é uma dieta hiperproteica e hipercalórica. Claro que a gente vai evoluindo aos poucos para não hiperalimentar ou daqui a pouco causar uma síndrome de realimentação, e aí pior a emenda que o soneto, né? Ao invés do paciente melhorar, ele vai desnutrir mais, mas se trabalha com uma dieta hiperproteica e hipercalórica. Claro, justamente em função, sempre cuidando, né, a característica da proteína, mas sabendo dessa hiperamonemia, dessa gliconeogênese, dessa alteração toda neuroendócrina, desses processos pró-inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente vai sempre combatendo esses sistemas. Então, por isso que é de suma importância e alguns nutrientes em especial. Isso é muito interessante, porque, na verdade, na época da minha residência, então, no início da década de 2000, a gente chegava a prescrever na prescrição dieta aproteica. Nem sei se a gente consegue fazer uma dieta aproteica, né? Mas a gente prescrevia lá aproteica. E isso mudou muito, né? Como você falou, para nós que trabalhamos com a área hepatológica, isso já é super passado, mas a gente vê que quem ainda estudou naquela época, na época da graduação, e não está acostumado com esses novos tratamentos, ainda tem uma ideia. É difícil mudar isso na cabeça das pessoas. Então, eu pego até colegas médicos, às vezes com hepatopatia crônica, que eles acham que tem que retirar a proteína, né? Então, eles param de comer proteína. Uma coisa muito importante nesse sentido, que tu pega na proteína, e falando já um pouco de suplementação nutricional, a gente pega uns pacientes eu pego muito consultório, que tiram a carne da dieta, tiram tudo, porque eles não podem comer muito ferro. Porque teve muito tempo que a gente não podia suplementar ferro, você achava que o aumento de ferro conseguia piorar a cirrose. A gente sabe hoje que isso não é real, né? Então eles têm que suplementar, se for o caso, se eles tiverem deficiência de ferro. Sim, exatamente.
E claro que pacientes que têm aquela doença que a gente chama de hemocromatose, que é acúmulo de ferro, aí sim, aí é um caso específico que tem que fazer restrição de Sim. ferro. E que suplementos a mais tu costuma usar? Esses pacientes, eles chegam na farmácia e pegam aquele monte de suplemento ali e começam a tomar, eles vão tomar whey, o que que eles usam, assim? Porque às vezes a gente pega as pessoas desesperadas, acabam lendo na internet várias coisas, então que tipo de suplemento, se é que você indica suplemento, ou de nutrientes que você indica? Assim, Raquel, na verdade, como a gente está tendo um crescimento exponencial, né, bem importante de casos de doença hepática gordurosa não alcoólica, né, inclusive o número aumentado de transplantes em função dessa cirrose por gordura hepática, cabe salientar aqui que mesmo o paciente obeso, né, obesidade mórbida, inclusive, esses pacientes também têm sarcopenia. Tá? Então, a gente chama de obesidade sarcopênica. E aí, na verdade, a gente pode não ter uma diminuição do volume muscular desses pacientes, mas tem um infiltrado gorduroso, né, nos músculos, o que gera ainda um processo inflamatório bem maior do que as outras etiologias, tá? E que também gera um consumo proteico também significativo. Normalmente, esses pacientes, tá, com alteração metabólica significativa, eles têm, então, um aumento significativo também de ferritina no sangue. E aí, a primeira coisa que eles aparecem no consultório é dizer, eu preciso tirar os alimentos ricos em ferro da dieta. Né? E aí a gente fala assim, não, só um pouquinho. Aí a gente avalia e vê hoje que a ferritina alta, ela é um marcador de processo inflamatório. Outra coisa interessante é a vitamina B12, tá? A vitamina B12 tem se mostrado até um professor, um outro colega teu, né, um médico, dizia assim, não, mas para que dosar B12? O paciente é obeso, come bastante carne, não precisa dosar. Não, a B12, nesses pacientes, a gente tem visto que ela está reduzida e, ao contrário dela, a homocisteína aumentada. Então, esses dois também são processos inflamatórios. Né? Então, a gente vai com uma alimentação toda ela equilibrada para reduzir esse processo inflamatório. Mas em relação à suplementação, não tem nada, por exemplo, esses ômega 3, né? Esses suplementos assim que as pessoas querem que sejam anti-inflamatórios, isso não tem nada comprovado na literatura, tá? Não existe. É a alimentação e exercício físico, tá? Paciente, por exemplo, cirrótico, que precisa ter um aumento, e aí a gente está falando de um paciente desnutrido, com perda de peso significativa, com inapetência, né? A gente normalmente trabalha com suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada, que são os ditos BCAAs, né? A gente não corre o risco de, então, ter que o fígado ter que trabalhar mais para metabolizar os aminoácidos aromáticos. Por isso a gente usa os BCAAs. E na literatura já está dito que é efetivo, né? Até 12 gramas por dia. Além disso, a gente tem, eu não sei se tu quer comentar agora, mas a gente fez um trabalho, uma revisão sistemática sobre o zinco, o papel do pode zinco. falar. Né? Então, o zinco, nesse processo da cirrose, ele é um micronutriente que ele é muito importante como formação do nosso sistema imune, tá? E no paciente cirrótico, ele está bem abaixo. Então, se tu for dosar no paciente cirrótico, o zinco vai estar baixo. Justamente porque o zinco, a gente tem a produção principal, né, no fígado, mas para maior absorção dele, a gente tem que ter um consumo aumentado de carne. Coisa que o cirrótico, normalmente esse paciente não tem. Além disso, quem transporta o zinco é a albumina. Coisa que o cirrótico, normalmente, ela está baixa, né, porque não produz. Além disso, o zinco ele é armazenado na musculatura esquelética. Outra coisa que o paciente cirrótico não tem. Então, e a gente mostra nesse trabalho que a gente fez e outros, assim, que até 50 miligramas de zinco ele traz benefícios não só para melhora de complicações como encefalopatia, né? Mas também de resposta ao tratamento, que na época se utilizava interferon, ribavirina, né, nos eventos adversos.
Mas isso tem que ser muito avaliado, tem que ser dosado, não é assim para todo mundo, né? Na literatura nossa, assim, digamos, dos médicos que a gente estuda, assim, a encefalopatia, se coloca o zinco como uma alternativa de tratamento, como um adjuvante no tratamento. Que diz que Isso, funciona, assim, resultados controversos, mas é uma coisa que pode ser usada. Então, tu usa na tua prática, assim, o zinco, uso. se o nível sérico estiver baixo. Isso, Beleza. até porque ele não mostra toxicidade, né, até a dose que a gente coloca, e ele é um potente formador da superóxido dismutase, que é um antioxidante muito potente, né? Então, ele refaz interócitos, então não tem porquê nesses Não pacientes, usar. ele melhora o paladar. Então, a Tem, gente tem risco de toxicidade desse zinco? não, Não. até a gente acompanhando, dosando, fazendo, né? Porque na verdade tu faz ali é até 50 miligramas, mas tem pacientes que tu vai precisar menos. Então, a gente acompanhando não teria problema. Tá, beleza. Uma coisa que eu gostaria só de ressaltar a tua fala, que é extremamente importante em relação à gordura hepática associada à ferritina elevada. Inclusive, eu falo isso várias vezes, né, no meu perfil e sobre hiperferritinemia, que é o nosso dia a dia, associado à síndrome metabólica, associado ao acúmulo de gordura Sim, corporal. Então, isso é por inflamação sistêmica mesmo. E o paciente cirrótico obeso, que é por esteatose, a cirrose dele, além da inflamação que a própria célula gordurosa, o próprio acúmulo de gordura corporal tem, esse paciente pode ter aquela que a gente chama uma permeabilidade intestinal aumentada e ter o que a gente chama de translocação bacteriana, acaba deixando esse organismo mais inflamado ainda. Então, assim, hiperferritinemia, como você comentou, só para frisar, não é um reflexo direto do ferro. Pelo contrário, a principal causa de inflamação de justamente. ferritina é realmente a síndrome metabólica atualmente. E esse paciente cirrótico é o pior paciente, né? Porque é um paciente É, que ele é um paciente que não conseguiu aderir a medidas comportamentais, passou a vida inteira, então, sedentário muitas vezes, com uma alimentação inadequada, então ganhando peso ao longo da vida, e agora se desenvolveu cirrose, ele fica apavorado e quer perder peso para ontem. E aí o que acontece? Eles, por conta própria, acabam fazendo uma restrição alimentar muito importante, o que piora muito a sarcopenia e deixa daqui a pouco eles mais encefalopatas. Então, para mim, olhando assim, acho que tanto para mim quanto para quem eu não cuido de pacientes pós-transplantes, né? Então, para o transplantador e para o clínico é muito ruim esse paciente, né? Então, a gente tem que cuidar bastante. exatamente. E assim, restrição de sal no paciente com cirrose. Você faz? Quando a gente faz? A gente avalia muito, Raquel, isso é uma coisa que eu tenho conversado, né, com os médicos que a gente trabalha junto, é uma coisa muito particular, claro. Se tu tem, né, uma ascite refratária, aquela de controle, um edema de membros inferiores importante, mas é aquele paciente assim que tu tá aumentando diurético, aumenta, chega uma hora que tu não vai ter como mais aumentar, claro, tu faz uma restrição de sódio, mas aí é uma restrição de sódio da dieta e não o sal adicional, entende? Porque se a gente começar nossa, eu não sou comedora de sal, né? Mas tu me apresenta uma preparação zero sal, ou daqui a pouco tu restringe aquilo, restringe aquele outro e põe zero sal, o paciente não come. É muito pouco palatável, né? É horrível. É horrível. Eles começam a diminuir muito, né, a ingesta de comida e eles começam a ficar muito desnutridos por isso, né? Por isso que é importante, por isso eu queria que tu comentasse. E é um ciclo vicioso. Mas, por outro lado, se tu consegue nutrir eles melhor com essas questões que a gente comentou, com suplementação proteica, eles começam a ganhar mais massa muscular, começam a melhorar, a reter menos líquido e acabam não tendo que fazer mais tanta restrição de sal. É uma coisa impressionante, assim, como pode melhorar. Claro, e os que não melhoram vão ter que ir para transplante hepático e também já chegam mais nutridos no transplante, né? Que isso é muito importante. Eu vejo isso, essa restrição de sal, eu vejo muito em relação ao comprometimento, né? A hipertensão portal, o comprometimento mesmo da cirrose. E até vou te falar que a gente pode ter uma regulação, e aí é uma especulação, tá? Pode ter até uma regulação do sistema renina-angiotensina, que é, para quem não sabe, a parte fisiológica, né? Que regula nossos eletrólitos, nossos líquidos corporais, com o aumento do consumo de água.
Então, se a gente tiver um paciente que toma o volume de água que se prescreve, que se faz essa atividade física, daqui a pouco a gente não precisa fazer essa restrição de sal. E quando a gente fala em atividade física, o cirrótico, o paciente que está ali desnutrido, aí sim que ele tem que fazer uma fisioterapia, ele tem que fazer, não é ficar confinado numa cama, né, para não gastar. Importantíssimo isso, porque o que a gente costuma ver, cirrose, os pacientes ficam parados, quietos, porque o fígado precisa de repouso. Isso era outra coisa que a gente fazia antigamente, né? Mandava repouso relativo, isso está nos livros, né? Mas assim, então é muito importante fazer atividade física. Eu sempre falo para os pacientes, ó, não consegue fazer atividade física que faça com uma reforço muscular com fisioterapia. Porque tem que fazer reforço muscular, né? Eles não podem perder isso, então a atividade física é importante. Claro que a gente vai cuidar, claro que o paciente que tem varizes esofágicas, varizes, né, tem que cuidar um pouco a força, né, abdominal, principalmente que esse paciente faz, mas tem que fazer atividade física dentro de uma orientação. É, uma coisa assim, não pode carregar, sei lá, 20 quilos de peso, né, porque aí... Mas tem que ter essas orientações, mas tem que fazer atividade física, sim. Que mais? Eu acho que era mais ou menos... nos perguntaram ali se vai ficar salva até um familiar do paciente que a gente tem. É a live. Em princípio, se eu não me descoordenar aqui, vai ficar salva a live. Porque vamos ver se eu consigo salvar ela, mas em princípio é para ficar salva, sim. E aí a ideia, como eu tinha te comentado, é botar no YouTube e botar no Spotify pra gente, para os pacientes, até ficar uma biblioteca assim de informação. E aí vamos ver se as pessoas também comentam, e de repente a gente pode fazer uma segunda live com as perguntas e respostas deles, ou até responder no próprio comentário das lives, né? Acho que é uma coisa extremamente importante para o familiar do paciente com cirrose, já está assustada e começa, né, a fazer coisas que escutam, porque quando falando em fígado, todo mundo tem algum remédio para o fígado, né? Exatamente. Isso é uma outra coisa importante. Isso não pode, não vem eu começo, todos os pacientes do consultório, eu chego e digo assim, ó, vocês vão sair daqui, vai ter um monte de amigo, parente, vizinho, que vai ter algum remédio milagroso para o fígado, tá? Não caem nessa, porque detox pro fígado. Mas, enfim, além de não funcionar, vocês podem estar piorando o fígado, porque os chás são remédios, são eliminados pelo fígado, são metabolizados pelo fígado, e é muito comum a gente ver toxicidade herbal por chás em pacientes com cirrose, que já tem o fígado mais sensibilizado. E aí pode entrar em falência hepática aguda, né? Então é muito importante isso. E uma coisa importante, Raquel, eu acho que se tem teus pacientes, eu acho que tu também já deve colocar isso, quando tem o paciente me procura, a gente tem que deixar muito claro para eles que qualquer coisa que passar pela boca, né, inclusive chás ou medicação, o paciente tem que falar para o seu médico. Ele tem que perguntar para o seu médico assistente, eu posso? Mas é um anti-inflamatório, porque eu tô com uma dorzinha aqui. Tu tem que perguntar, às vezes o teu anti-inflamatório vai te dar uma falência aguda. Tu tem que perguntar tudo pro teu médico, né? As pessoas às vezes acham, não vai, é bobagem, não vai ser problema. Tem que pensar que o órgão mãe de metabolização é o fígado. Né? Isso aí. Então não pode errar nisso. Uma coisa de nutrição que a gente não falou, que tem tudo a ver e eu pego, até inclusive eu tô no hospital hoje com um paciente complicadíssimo, com uma fratura de colo de fêmur ou osteoporose. Um paciente já tem diagnóstico de cirrose há muito tempo, não acompanhava comigo, só deixando claro, nunca tinha feito uma densitometria óssea, mas tomado de osteoporose, então não fez suplementação, não fez tratamento, e também isso decorrente de uma dieta inadequada, suplementação inadequada. Então essa questão óssea também é muito importante. É bem importante. E outra coisa também que eu falo muito para meus pacientes, que também tem um quê de nutrição, é o tabagismo, né? Quem tem cirrose tem que parar de fumar. Antigamente, principalmente os pacientes com cirrose por álcool, se falava o seguinte: não, você para de beber, que isso que causa mal para o fígado. Mas o cigarro não tem muito problema, não. Então, vamos manter o cigarro para ficar mais fácil. Isso é terrível, né? Para a nutrição, para o osso, aumenta o risco de carcinoma hepatocelular. Então, aumenta, né, a desnutrição do paciente. Então, não pode fumar. E a gente está relacionando... E a gente tem que falar assim, até eu anotei aqui uma coisa importante, né?
que tem que ficar muito claro, assim, a má nutrição, tá? Ela tá relacionada à cirrose, né? Se a gente não cuidar. E, claro, ela não é um potencializador, né, de doença crônica. Ela não vai, não, por si só, em alguns casos, como no caso do vírus e alguns outros, não vai deixar pior a doença. Mas ela pode potencializar ou te trazer complicações, no caso do cigarro, no caso da inatividade física, né? É como se tu tivesse um corpo inflamado e o tempo todo ficasse liberando células ruins, citocinas, assim, o tempo todo, e o teu corpo não dá conta daquilo, né? Ele não dá conta de tratar aquilo. E o teu fígado é o que tem que estar dando conta, é o que tem que estar sendo machucado para dar conta disso. Então, a nutrição, nesse sentido, vai ajudar o teu fígado a limpar o teu corpo, né? É isso que eu sempre digo para os pacientes. A gente tem que ajudar o fígado a ficar bem, a ficar saudável. Então, assim, essa questão do cigarro, tu tá gerando citocinas pró-inflamatórias, né? O álcool, mesmo a gente falar socialmente, ele também te prejudica. O álcool, ele é um degradador de massa muscular. Então, é um tiro no pé, né? Tu faz exercício e vai lá e toma bastante álcool. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidado nessa questão nutricional. Ai, legal. É mais ou menos isso que eu tinha pensado. Eu não sei se tu quer dar um recado final assim para os pacientes, para familiares, mas a gente está fechando quase 30 eu minutos. achei o máximo. Eu também. Não, Eu tá gostei. ótimo. E... Por mim, eu continuava falando, mas como eu te falei, eu acho que Não, ficou um pouco enfadonho, assim, mas eu acho que a gente mas abordou. vamos fazer em sessões. A gente abordou. Vamos ver o que o pessoal comenta, o que querem que a gente fale, que a gente pode fazer algumas outras coisas, não só de cirrose, né? Tem muita inter-relação entre doença Autoimune, a hepática e gente pode falar. nutrição. Ó, estão perguntando aqui, ó, carne vermelha tem que evitar mesmo? Eu acho que essa pessoa não escutou desde o início a nossa live, mas vamos lá. E aí, Sabrina, tem que evitar carne vermelha na cirrose? Não tem necessidade, não tem necessidade, né? Inclusive, a gente consegue um aporte proteico significativo, principalmente em relação a aminoácidos, com a carne vermelha. E aí, assim, Raquel, a gente sempre trabalha com um volume para cada paciente, né, proteico. Então, quando a gente fala de hiperproteica, a gente fala de 1 grama de proteína até 1,5. Não precisa ser uma exorbitância, mas a gente tem que garantir que aquilo vá ser consumido, né? Eu acho que foi assim, o teu convite, tá? Foi fundamental, por quê? Porque quando eu fiz a minha formação em fígado, eu era um peixe fora d'água. Porque quem fala em hepatologia, né? Que essa louca é específica em hepatologia, em fígado? Porque eu vi o quanto esses pacientes sofrem. O quanto esses pacientes têm sintomas horríveis e que a nutrição sim faz a diferença nesses sintomas. A gente pode, eu não tenho a pretensão de curá-los, até porque não entraria, né, nesse. Mas sim, se a gente tivesse, se esse paciente tiver um acompanhamento multidisciplinar, né, o médico liderando, mas ele junto vem com os outros profissionais, a gente pode sim melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes, né? E eu me importo muito com eles, eu vejo o quanto eles sofrem por causa disso. Mas sabe, Sabrina, assim, ó, só entrando nessa linha que você falou, a gente, como hepatologista, como eu já tinha comentado antes, a gente vê muito diferente a evolução do paciente que faz acompanhamento nutricional de forma adequada. Então, não que você vai curar, não que o nutricionista vai curar, mas eles muitas vezes saem de uma lista de transplante, né? Então, se eles têm todos os cuidados adequados, é bem diferente daquela pessoa que não consegue seguir as medidas e não consegue dar a volta, mas fica muito tempo longe de um transplante hepático, talvez posterga a necessidade desse transplante. Ninguém quer ser transplantado, né? Às vezes tem que ser, mas se ficar com o fígado natural é o que todo mundo quer, né? Mesmo que ele esteja doente, um pouco doente, mas de preferência tá ali, transplantar. Tá funcionando bem, então, claro. Eu sempre falo, a gente tem que fazer uma força-tarefa, se juntar todo mundo, fazer atividade física dentro do possível, a nutrição. Então, ver tudo isso para a gente conseguir resgatar ao máximo essa função hepática que às vezes já está ruim, né?
estão nos perguntando se tem algum impacto de usar alimentos orgânicos ou não. Qual que é o impacto de Tá. alimentos? Eu não me lembro de um estudo sobre isso, não, né? Acho que não. Não. É. A gente pensa nos alimentos orgânicos como alimentos livres de agrotóxicos, enfim, que daí seria até mesmo indicados para uma população em geral, né? Não próprios para cirrose. Mas hoje é bem complicado, até pela questão de mercado mesmo, tu achar um lugar que realmente seja orgânico, né? Mas se tu tem condições e se tu pode, sempre é melhor, né? Mas É, não que vá piorar ou é. melhorar ou em relação ao fígado. É importante dizer quando a gente fala que não tem restrição importante alimentar, claro, exceto a questão do sal no paciente que já está demasiado, com a CIT, Ah, sim, é uma sim. alimentação saudável, né? Não vai um cirrótico sentar, comer um monte de hambúrguer, batata frita, etc., que ele tem que comer. Não, ele vai comer uma alimentação saudável como qualquer pessoa. Aí eu acho que entra mais ou menos o raciocínio dos alimentos orgânicos, né? Isso foi muito bom de ter colocado. A gente está falando muito atualmente na área da nutrição sobre os ultraprocessados. Até para quem quiser, tiver interesse, tem no site do Ministério da Saúde o Guia Alimentar da População Brasileira. E ali esse guia, ele está disponível online, tem em PDF, ele está ali dizendo o que são os alimentos minimamente processados ou in natura, os processados e os ultraprocessados. Então, a gente tem que passar longe dos ultraprocessados. Então, aquela frase, né? É um clichê, mas descasque mais e desembale menos é o que te traz saúde. É Então, verdade. isso Perfeito, então eu não tem. gostei dessa frase. E aí, para a gente terminar a nossa live, eu Fechou com gostei. chave de ouro. Fechou com chave de ouro, perfeito. Ai, Sabrina, muito obrigada, adorei te conhecer. A gente vai ter cada vez mais pacientes em comum, Igualmente. apesar de morar em Adorei. cidades diferentes, mas hoje, com a evolução da internet, a pandemia nos ajudou nisso, né? Aí a É gente verdade. consegue ter esses pacientes até com atendimento online. Te agradecer muito, É verdade. agradecer para quem participou, agradecer para quem nos assistiu. E espero conseguir gravar para disponibilizar essa live, senão a gente vai ter que repetir, né? Vamos repetir. Então tá. Grande na verdade aqui. Ai, pessoal, caiu, mas vamos lá.